Primeiro, acho que o Renato ele fez aquilo que tinha que fazer, a gente vinha falando sobre isso, né? E houve muitas conversas também entre ele e os jogadores, acho que essa é a parte mais importante. Eu já falei aqui, tem jogador no Flamengo que taticamente tem mais conhecimento do que o próprio técnico. O Renato não é um estrategista, não é um cara da tática, não é um cara da estratégia. Ele é um cara da motivação, um cara da conversa, dessa brincadeira com o Gabigol, o negócio do DVD, que ele já utilizou com o Cebolinha, com outros, com o PP, sei lá com mais quem. Enfim, isso até funciona nesse universo do futebol, porque o jogador de futebol, em média, gosta disso e tal. Né? E pega bem com a galera em momentos de vitória. Tem que dividir em duas partes. Primeiro, quarta-feira. Quarta-feira foi uma estratégia dele, o time jogar daquela maneira. Aquela maneira horrorosa que não tem nada a ver com o Flamengo. E aí aquela velha falácia, o técnico não quis correr riscos, o que ele mais fez na Argentina foi correr riscos. Mas o Diego Alves salvou o Flamengo e o Michael fez um gol de muita sorte e foi premiado com aquele único tento da vitória sobre a Defensa e Justiça, que não foi merecido, né? Então, importante é o resultado, mas você tem que identificar que o resultado foi conseguido sem jogar bem. E o Flamengo tem que procurar jogar bem, lógico. E jogar bem é que te aproxima das vitórias. Como no domingo, onde o time jogou da maneira que o Flamengo joga desde os tempos de Jorge Jesus. E foi assim com os outros técnicos. Não, porque ontem um Arão no meio, o Flamengo controlou o jogo. Gente, o Flamengo sempre controla o jogo. Só não controlou contra a Defensa e Justiça. Isso é assim, desde 2019. Com o Rogério Ceni era assim, com o Domenech era assim, eventualmente perde o gol, joga mal, acontece, como vai acontecer em alguns momentos, certamente com o Renato também. O Flamengo foi o Flamengo, e não aquela coisa que foi para a Argentina, que foi um negócio diferente. Então, o Renato acertou, obviamente. O que é curioso disso tudo é que, por exemplo, se esquece que o Flamengo, por exemplo, já fez com o Rogério Ceni uma atuação também em modelo Jorge Jesus, como os 4-2 em cima do próprio Grêmio do Renato. Quando a estratégia do Flamengo foi muito superior à do Grêmio, o Flamengo meteu 4-2 dentro da arena, que foi um jogo naquela arrancada para o título brasileiro. Ou o 5-1 sobre o Corinthians, em Itaquera, naquela semana que fez 4 jogos em 8 dias. E era o Domenech, o técnico. Então, houve também jogos em que o Flamengo jogou muito bem com outros treinadores e que lembrou, em alguns momentos, o time do Jorge Jesus, que os jogadores são os mesmos. Isso muito, tem o mérito do técnico, mas é muito também porque existe ali, né, um grupo de jogadores muito acima da média. O Arão voltou para o meio campo, sim, mas se o Gerson não fosse vendido, quem quer sair? Ia tirar o Diego? Ia tirar quem? Ia tirar o Gerson? Então, a volta do Arão, ela poderia acontecer com qualquer outro técnico. E ele foi e fez 2 mudanças ali, 3, aliás. A primeira, forçado, não tinha o Rodrigo Caio, então jogou Léo Pereira com o Gustavo Henrique. A segunda é essa do Arão no meio campo, que acho que aconteceria com qualquer treinador no momento que você não tem o Thiago Maia em condições para começar um jogo, exceto uma emergência, como aconteceu na própria quarta-feira passada, né, que ele não tinha o Arão, não tinha o Diego. Então, ele foi com o Arão no meio campo. O Rogério também jogou Arão no meio campo contra o Atlético no primeiro tempo, naquela derrota em Belo Horizonte. E o Felipe Luiz deixa de fazer a saída com 3 ali, com os 2 zagueiros, passa a atuar um pouco mais ali na lateral, mais aberto. E o Arão, como era nos tempos do Jorge Jesus, volta para fazer a saída no meio dos zagueiros, saída de bola. Essas foram as mudanças principais. Everton Ribeiro jogando na dele, o Isla jogando como lateral que avança e o lateral esquerdo ficando mais, no caso o Felipe Luiz, como era com o ex-treinador do Flamengo, isso não mudou, e o Isla jogou muito bem ontem, né? O Arrascaeta mais pela meia esquerda, o Gabigol circulando bastante, o Michael fazendo ele corredor esquerdo, que quando voltar o Bruno Henrique, aí vamos ver como é que ele vai ajustar, porque o Bruno Henrique não pode jogar preso à ponta esquerda como o Michael. Isso mata o futebol do Bruno Henrique. Ele tem que alternar momentos em que ele vai arrancar como ponta, como na jogada que ele fez para o Pedro marcar o único gol da vitória sobre o Palmeiras, ou, por exemplo, como contra o Fortaleza, quando ele jogando mais centralizado, fez os 2 gols da vitória no Maracanã. Então o Bruno Henrique tem que ter essa liberdade. Vamos ver como é que ele vai ajustar isso quando o Bruno voltar. Imagino que o Michael volte para o banco. O Michael até melhorou, mas para barrar o Bruno Henrique, mesmo em uma fase, ou fase de altos e baixos, eu acho que não dá. Não dá para o Michael, pelo menos nesse momento. Então ele fez as mudanças certas, ele foi inteligente, fez exatamente o que tinha que fazer. Mas muitas coisas que aconteceram nesse jogo, exceto o aproveitamento das finalizações, o Flamengo já fazia. Por exemplo, o Flamengo finalizava por jogo, até a rodada anterior, 17 vezes por jogo. Ontem finalizou 16 vezes, está dentro da média. Só que ontem fez 5 gols. 5 gols. E ainda assim perdeu chances. O Gabigol perdeu uma diante do goleiro logo no começo, que o bandeirinha deu impedimento. Eu achei que não estava. Se ele faz o gol, talvez o VAR confirmasse com as linhas o gol do Gabriel. Ele, no segundo tempo, numa bola que foi no travessão do Flamengo, né? Na sequência, o Galdesani que chutou. Na sequência, ele saiu na cara do goleiro Matheus e acabou perdendo o gol. Teve 2 chances claras ainda. O Everton Ribeiro teve 2 no primeiro tempo, que eu não sei porque ele não chutou, dentro da área, quase da pequena área. Veio na perna direita, ele, ao invés de arriscar com a direita, tentou ajeitar o corpo e tal, e acabou desperdiçando. Então teve muitas oportunidades ainda assim perdidas, porque o time cria muito. Isso já acontecia. Eu venho dizendo aqui, o Renato não pegou terra arrasada. É uma distorção da realidade baseada apenas nos últimos jogos.
no último jogo e meio, o jogo do Atlético, que foi péssimo, e o segundo tempo contra o Fluminense, que foi muito ruim. Mas até o primeiro tempo contra o Fluminense, o Flamengo controlava o jogo e perdia as chances. Perdia a chance que agora aproveitou. Acho muito precoce imaginar que o Flamengo vai ser agora avassalador. É um jogo só. O Bahia jogou muito mal, por mérito do Flamengo, mas também por incompetência do Bahia, muito mal escalado, muito mal montado. Eu acho que o Bahia tem um técnico que é aquém do que o Bahia pretende ser nesse momento. Para mim, Dado Cavalcante é um técnico para times menores que o Bahia hoje. E ontem acho que ficou bem claro isso, né? O Bahia não foi para em momento algum e não conseguiu sequer reagir e mudar o cenário da partida. Não marcava, um time frouxo, e o Flamengo deitou e rolou. Então tem méritos do Flamengo, evidentemente. O Renato foi muito bem, merece elogios. Só acho que há uma empolgação muito grande, e especialmente de quem tentava atribuir o final ruim do Flamengo na fase do Ceni apenas ao técnico, esquecendo que o time tem conteúdo. A melhor exibição de um time de futebol em 2021, nessa temporada, não nesse ano, nessa temporada, foi o primeiro tempo do Flamengo contra a LDU em Quito. Foi de manual. Segundo tempo, não. Trocou o goleiro, tomou 2 gols, a altitude, não sei o quê, ainda assim venceu. Aquele jogo ninguém fez igual. E foi na altitude. Ou seja, esse time sabe o que fazer. Agora, não pode seguir. Se ele mandar jogar retrancado, os caras vão seguir, como seguiram. Ali foi estratégia do treinador. E ele viu que não funciona. Foi a estratégia que o Renato usou, por exemplo, contra o São Paulo, para eliminar o São Paulo na Copa do Brasil. Ou que ele jogou os momentos contra o Internacional, nas vitórias em Grenais. Jogar fechado, tentar sair no contra-ataque, só que venceu, mas foi muito massacrado pelo Defensa e Justiça. E mudou. E quarta-feira, acho que ele vai ter que ser muito mais parecido do que foi domingo, e nada parecido do que foi na quarta passada. E é um jogo mais difícil contra o adversário perigoso, mais bem treinado, que mesmo enfraquecido com a saída de alguns jogadores, é um time que pode surpreender, até porque já surpreendeu o Palmeiras 2 vezes aqui no Brasil nesse ano, né? Ganhou em São Paulo na Libertadores e ganhou lá em Brasília, exatamente onde vai acontecer esse jogo, na Recopa. Depois ainda ganhou nos pênaltis e foi o campeão, levantando esse troféu. Então, eu acho que tem todo um contexto que está sendo descolado também. Isso aqui não é uma defesa do Rogério Ceni nem nada. O Rogério Ceni já passou. Eu estou tentando passar o seguinte: o que é o time do Flamengo? Não houve uma transformação do time do Flamengo. Houve um aproveitamento, e isso é mérito para o técnico, elogio para o técnico, gente, para o Renato. Ontem, ao contrato que ele fez na quarta, ele usou bem aquilo que ele encontrou, que é um time que sabe o que fazer em campo. E alguns ajustes que ele fez, né? Especialmente voltar o Arão, mudou ali o Felipe Luiz, mas para você ter uma ideia mais concreta de como vai ser, tem que esperar mais jogos. E outra coisa que é uma falácia, que é falar com o Arão na zaga foi ruim, com o Felipe Luiz fazendo a saída de 3 foi ruim. Foi assim que o Flamengo ganhou o Campeonato Brasileiro, gente. Foram com essas mudanças. E essas mudanças feitas pelo Ceni foram também em acordo com os jogadores. Ou alguém acha que o Ceni chegava ali, ó, Felipe Luiz, vai para lá, fulano, vem para cá. Não. Com esse elenco, amigo, você tem que conversar com os caras. Você tem que negociar, entre aspas, com os caras. Você tem que ter ali na parceria. E isso houve com o Ceni e houve agora com o Renato nesse domingo. Alguém acha que vai chegar ali para esses caras? Arrascaeta, você vai jogar agora na ponta direita, fica lá. Fulano, vem para cá. Não vai funcionar. Esse foi, inclusive, um problema com o Domi. O Domi ele era muito radical naquela ideia dele, com os pontas abertos e tal, e os jogadores tentavam executar e a coisa não funcionava. O maior clássico como o Domi foi teimoso foi a derrota de goleada para o Del Valle, lá em Quito. Na mesma cidade onde o Flamengo fez a grande exibição desse ano ganhando da LDU, tomou aquele 5-0. Os caras falaram para ele, inclusive no intervalo, mas professor, vamos jogar assim, em cima dos caras, aqui em cima, já está perdendo 2-0. Não, ele saiu marcando lá em cima e só no contra-ataque os caras do Del Valle atropelando o Flamengo, 5-0 no lombo. Como também contra o Atlético, quer dizer, ele ia para cima totalmente vulnerável, ele achava que tinha que ser assim. Os jogadores executam, eles obedecem o que o técnico quer fazer. Então, para funcionar, um elenco muito cascudo como esse, o técnico tem que ouvir os caras, entender como eles vão sair bem, onde eles rendem mais e montar o time. Não se trata de minimizar o trabalho do técnico, pelo contrário. Isso é dar importância ao trabalho do técnico, inclusive no entendimento de onde ele está e do que ele pode arrancar desses jogadores. E ontem nisso o Renato foi perfeito, ótimo. E que seja assim. Se for assim, vai caminhar. Mas é só um jogo, eu acho que está havendo muita euforia, especialmente para tentar dizer que tudo era o técnico. Não. Ele encontrou algo que já existia e trabalhou bem nesse domingo. Por isso, esse 5-0 que empolgou o torcedor. Qual?